Olá, aqui é o Luciano La Rossi e nessa aula eu vou te mostrar como funciona a ferramenta Loop Webinar. Essa ferramenta permite que você faça aulas ao vivo, ou seja, você poderá, a partir do Loop Webinar, fazer transmissões para as pessoas mostrando seus produtos ou mostrando seus serviços. Mas ela não se fica apenas por aqui. O Loop Webinar, ele permite, por exemplo, que você tenha um chat onde as pessoas possam fazer perguntas para você e você possa responder. Ele permite que você crie botões para as pessoas clicarem, ou seja, você pode, por exemplo, criar a sua aula ao vivo falando de um produto e com o Loop Webinar, durante a sua transmissão, ele aparece um botão para as pessoas que estão assistindo a sua aula ao vivo poderem clicar e comprar o seu produto, por exemplo. Ele permite, que é, na minha opinião, a parte mais interessante, que você repita as aulas sem que você esteja ao vivo. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que na segunda-feira, às 8 da noite, você vai fazer uma aula ao vivo. Então você vai lá, cria sua aula ao vivo com o Loop Webinar e você está ali ao vivo. Mas vamos imaginar que você quer fazer todas as segundas-feiras a mesma aula às 8 da noite. Ora, normalmente você teria que toda segunda-feira dar a mesma aula à mesma hora, certo? Com o Loop Webinar isso já não é preciso. Por quê? Porque com essa ferramenta aqui você pode repetir aulas sem que você esteja ao vivo. Então vamos imaginar que você faz esse mesmo webinário na segunda-feira às 8 da noite, tá? Com o Loop Webinar você pode dizer o seguinte para a ferramenta: Ô Loop, eu quero que na próxima segunda-feira essa mesma aula comece às 8 da noite. Então, você passa o acesso à aula para as outras pessoas, não é? E elas podem, então, visualizar a aula segunda-feira às 8 da noite. Quem entrar antes, por exemplo, não conseguirá visualizar a aula. Então, isso é muito importante para você conseguir, então, fazer aulas ao vivo sem que você necessariamente esteja ao vivo, tá bom? E ao longo aqui dessa aula eu vou mostrar para você como é que a ferramenta funciona, vou mostrar passo a passo como é simples criar uma aula aqui com o Loop Webinar, tá bom? Mas atualmente ele ainda não está disponível para venda, tá? Então se você gostar desse vídeo e tiver interesse e quiser saber mais, manda um e-mail aqui para luciano@escolafreelancer.com dizendo o seguinte: Luciano, eu vi o seu vídeo sobre o Loop Webinar e eu quero ter acesso à ferramenta, eu sou aluno do curso de mídias sociais, quero ter acesso à ferramenta de forma gratuita para eu poder utilizar ela. Então, sem qualquer problema, basta me enviar um e-mail que eu criarei um acesso para você no Loop Webinar para você poder usar essa ferramenta aí de forma completamente gratuita, tá bom? É que ela ainda não foi lançada para o mercado, ela ainda está numa fase de testes, então só poderá testar quem realmente me enviar esse e-mail e pedir para testar o Loop Webinar. Então, se você curtir essa aula, envie para mim um e-mail dizendo: Luciano, sou aluno do curso de mídias sociais e quero experimentar o Loop Webinar, que eu terei todo o gosto em passar o acesso para você. Tá bom? Então, mas vamos mostrar aqui como é que se cria o Loop Webinar e depois na prática você vai entender tudo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu login com a minha senha de acesso, né? E a partir do momento então aqui que eu entro no Loop, eu posso então, tem aqui várias opções, aqui são os webinários aqui, por exemplo, que eu já experimentei criar, e aqui no meu lado esquerdo eu tenho as várias opções de criação do próprio webinário, tá? Aqui ele vai me levar para essa tela aqui, com todos os webinários que eu já criei. Se eu criar e editar o meu perfil, eu posso vir aqui, alterar meu nome, colocar meu canal do YouTube, enfim. São alterações básicas, mas aqui é que é mais importante, novo webinário. Ou seja, se eu quiser chegar aqui e criar um novo webinário, eu vou então clicar aqui em novo webinário, para poder então começar a minha aula aqui ao vivo. Eu vou dar o nome para o webinário, tá? Teste Luciano Mídias Sociais. E aqui eu vou colocar o URL do vídeo. O que é o URL do vídeo? O URL do vídeo é o link da minha transmissão. Mas você deve estar perguntando: Luciano, como é que eu faço uma transmissão ao vivo, tá? Esse endereço aqui será o endereço do YouTube, tá bom? Da transmissão ao vivo do YouTube. E como é que você cria um evento ao vivo no YouTube? Muito simples. Você tem que ir até aqui, youtube.com/my_live_events. E se você tiver um canal do YouTube, você vai até essa página aqui e vai criar aqui então um novo evento em direto. Vai clicar aqui, tá?
Eu E aqui depois você poderá dar o título, tá? A esse mesmo evento, o teste Luciano Evento Mídias Sociais. Aí depois você define a data, quando você vai começar a sua primeira aula ao vivo. Vamos colocar aqui agora. Uma coisa muito importante, se é a primeira vez que você está fazendo, coloque aqui em modo privado, tá? Porque se der errado, ninguém vai ver, tá? Então, só você mesmo. Então é importante que coloque aqui em modo privado. Aqui ficará a descrição da sua transmissão ao vivo, aqui as próprias etiquetas, enfim. Não é algo muito importante para agora. Nessas duas opções, coloque a opção rápido, tá bom? Isso aí é muito importante, opção rápido, e clique em transmitir em direto agora, tá? Ok, então nós estamos aqui prontos para criar aqui a nossa transmissão, tá bom? Ok, perfeito, perfeito, perfeito. Temos aqui a nossa transmissão e agora o que nós temos que pegar é esse linkzinho aqui, tá? Aí vamos e pegamos esse linkzinho aqui e colocamos aqui, tá bom? Esse é o URL do vídeo que o Loop está nos pedindo, ou seja, o URL da nossa transmissão ao vivo, tá bom? Isso aí é muito importante, tá? Então esse aqui é a nossa o link da nossa transmissão ao vivo. E o que é que nós vamos fazer aqui depois? Vamos definir a data de quando essa transmissão ao vivo vai ter a sua primeira transmissão. Então vamos imaginar que eu quero transmitir segunda-feira, que horas são aqui? 8 da noite. Vamos imaginar que eu quero fazer a minha transmissão no dia 2 à meia-noite. Tá? Meia-noite não, às 23h30, vamos colocar aqui. 23h30. E quando é que ela vai terminar? Vai terminar às 1h30. Perfeito. Então, nós já definimos aqui o horário da nossa primeira transmissão, tá? E quando é que ela vai começar e quando é que ela vai terminar. Aqui serão os dias das repetições. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero que a minha aula se repita todos os domingos às 11h30 da noite. Então, todos os domingos às 11h30 da noite, essa aula vai começar ao vivo novamente, mesmo que você não esteja ao vivo, tá? Então, esse aqui é o link. Outra coisa que você vai ter que você pode, nesse caso aqui, digamos assim, fazer, você pode definir quantas pessoas estarão ao vivo, tá? O que acontece? Quando você iniciar a sua transmissão aqui no Loop, vai haver um pequeno espaçozinho que vai mostrar quantas pessoas estão ao vivo. Então, você pode colocar ali o número de pessoas reais, o número fixo, vamos imaginar que você está começando e tem poucas pessoas ao vivo, tá? E você então quer que, não, vamos imaginar, Luciano, eu tenho só 2, 3 pessoas ao vivo normalmente, isso não é bom, eu quero mostrar para a minha audiência que eu tenho mais pessoas ao vivo. Então você pode, por exemplo, colocar lá que estão 23 pessoas ao vivo, tá? Mesmo que só estejam 2 ou 3, elas vão estar, a sua transmissão vai estar sempre com 23 pessoas ao vivo. Ou então pode oscilar, vamos imaginar, Luciano, eu 23 acho muito, mas eu quero que apareça para as pessoas que estão me assistindo entre 10 e 30 pessoas ao vivo a cada 60 segundos. Então, a cada 60 segundos, o seu contador ali de visitas online vai oscilar entre as 10 e as 30 pessoas. O que é que eu recomendo para você? Se você já tem uma boa audiência, deixe o número de pessoas reais, tá? Não tem por que você estar omitindo o número de pessoas reais que estão. No entanto, se você está começando, tá? Se você está começando, eu recomendo que você coloque, por exemplo, um número fixo, tá? Então, se você tem poucas pessoas ao vivo e quiser colocar mais, deixe o número fixo de pessoas ao vivo ou então oscile, tá bom? Depois de você definir aqui, atenção, você pode colocar mais dias, tá? Ela pode repetir todos os domingos, quartas e sextas-feiras, por exemplo, tá? Mas vamos só deixar aqui domingo. Vamos então clicar em continuar. Então, depois de clicarmos no botão continuar, vamos para o nosso passo 2, que é o AutoChat. O que é o AutoChat? Quando você inicia uma transmissão no Loop Webinar, você tem a possibilidade de conversar com as pessoas que estão assistindo com você. Então, as pessoas podem deixar comentários, etc. Só que o que acontece? Existem algumas perguntas que são fundamentais que as pessoas façam para você para aumentar as suas vendas. Por exemplo, se você está vendendo um treinamento online, uma dúvida comum das pessoas é
Luciano, esse treinamento é 100% online e eu posso assistir onde e quando quiser? Essa é uma pergunta comum que eu recebo. Só que nem todas as pessoas perguntam sobre essa dúvida. Elas geralmente têm essa dúvida, mas não perguntam. Então, o AutoChat, ele serve exatamente para deixarem perguntas no chat que você sabe que as pessoas geralmente têm, mas não perguntam. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e definir o seguinte: quero que o Alfredo, aos 15 minutos de transmissão, me faça uma pergunta perguntando se o treinamento se ele é 100% online. Então, eu tenho que definir aqui o horário, os minutos e os segundos, tá? Então, vamos imaginar que eu quero que aos 15 segundos o Alfredo me pergunte o seguinte: mas Luciano, esse treinamento é 100% online e posso assistir quando quiser? Quando e onde quiser. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, tá? Então eu posso aqui cadastrar e o que é que vai acontecer? Esse chat aqui, aos 15 minutos da minha transmissão ao vivo, o Alfredo vai me fazer essa pergunta aqui no chat. Ou seja, é um robô que eu defino que ele vai me fazer essa pergunta. E o que eu posso fazer enquanto transmissor dessa aula ao vivo? Eu posso me programar para mais ou menos aos 15 minutos responder a essa pergunta ao vivo, tá? Isso facilita muito porque ao invés de eu no vídeo eu estar transmitindo essa informação, se quem está assistindo vê que alguém perguntou e eu respondo, eles veem isso mais facilmente como conteúdo e não como uma estratégia de vendas, tá? Então você pode colocar aqui quantas perguntas você quiser. Vamos imaginar outra pergunta. Posso pagar em quantas vezes, por exemplo? Que é uma pergunta também muito comum, mas que as pessoas não fazem. A Gabriela vai fazer isso aí, tá? Então, o Luciano, em quantas vezes posso fazer o pagamento do curso? Que é uma informação também interessante para você passar, mas você não quer passar como conteúdo, tá? Então, você pode colocar aqui que a Gabriela, aos 20 minutos, vai perguntar para você: Luciana, em quantas vezes posso fazer o pagamento do curso? Tá bom? Então, você pode criar quantos quiser, que isso aí vai aparecer no chat, tá? Vamos clicar aqui em continuar. E já estamos então aqui no passo 3. O passo 3 é o CTA. O que é o CTA? O CTA é um botão que vai aparecer caso você queira embaixo do seu vídeo e no minuto que você definir. Por que definir um período para aparecer um botão de compra, por exemplo? Porque vamos imaginar que você quer fazer a venda de um produto, mas você quer começar a sua transmissão dando conteúdo, né? Então, se você iniciar a transmissão querendo dar conteúdo para depois vender alguma coisa, mas quando os usuários entram nessa transmissão, eles já visualizam um botão, muitos deles vão embora, porque acham que você só vai estar ali para vender. Então, para que esse botão serve para o seguinte: vamos imaginar que você quer dar conteúdo durante os primeiros 30 minutos e depois você quer fazer uma venda. Então você pode programar o seguinte: eu quero que o meu botão ele apareça apenas aos 30 minutos, tá? Ok, nós definimos o tempo que ele vai aparecer, o texto que vai aparecer no próprio botão, tá? E o site para onde o usuário vai ser encaminhado após clicar no botão. Ou seja, vamos imaginar para a sua página de vendas, para a sua página de pagamento, o que você quiser, tá? Aqui eu vou dar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui para você. Livro segunda edição. Vamos imaginar que eu fiz uma transmissão ao vivo e que eu quero depois, nessa mesma transmissão, que a pessoa compre o meu livro, tá? Então é isso, vou levar a pessoa aqui para a página de vendas ou, por exemplo, diretamente para a página de pagamento, né? Vamos imaginar aqui, vamos colocar aqui a página de pagamento, só para ela ir direto para poder comprar o meu livro, tá bom? E agora clicamos aqui em continuar. No botão existe também a opção de customizado, tá? Customizado significa o quê? Se você quiser trocar cor, se você quiser trocar várias coisas aí no botão, você pode colocar aquilo que é o código HTML, tá? Se você entender de programação, pode fazer isso. Se não entender, não aconselho, aconselho que você use aqui a opção padrão, tá? Clica em salvar e o seu botão ele ficará salvo para você poder começar aí a sua
transmissão ao vivo. Então basta clicar aqui em continuar e o quarto passo são os complementos, tá? O que são os complementos? Vamos imaginar o seguinte, que você quer colocar um pixel do Facebook para depois fazer anúncios para quem viu o seu webinário. Você pode, tá? Ou você quer colocar o código do Google Analytics para ver quantas visitas teve, etc. Você também pode colocar. Obviamente, eu estou dando aqui, esse quarto passo aqui é um pouco mais avançado. Então, você vai usar ele, por exemplo, depois de você assistir às nossas aulas de Facebook, você vai entender o que é um pixel do Facebook. Se você ainda não assistiu todas as aulas do Facebook, então eu aconselho que nessa aula aqui você, enfim, nem se preocupe muito, deixe ela em branco nessa parte aqui do Loop Webinar, tá bom? Aqui você então basta clicar em salvar, tá? Nesse quarto passo aqui, se aparecer esse erro para você, basta você colocar aqui, por exemplo, nada, que ele vai deixar avançar, tá? Então, nós clicamos aqui em salvar e repare o nosso webinário, ele está então criado. Se a gente clicar aqui em aberto, você vai ver o seguinte, tá? Essa daqui é uma imagem do nosso próprio webinário, tá? Então, essa é a página aqui que vai aparecer para as pessoas. Vai aparecer o teste, tá? Ou seja, esse teste aqui é o título que nós definimos. Se nós formos aqui aos webinários, nós vamos ver isso mesmo, tá? Aqui, editar, você vai ver o seguinte, que esse título do webinar é o título que está aparecendo aqui. Esse vídeo aqui é o vídeo da minha transmissão ao vivo, que obviamente nunca chegou a começar. Aqui é o chat, tá? Em que os usuários eles podem então enviar uma mensagem, tá? Atenção que esse é o modo de demonstração, as mensagens não serão enviadas, como também não será exibido o AutoChat ou o CTA, tá? Então o botãozinho que você definiu ele não vai aparecer aqui, nem as mensagens, mas é assim que ele funciona, tá? Então ele vai mostrar aqui, os usuários podem deixar os comentários e o chat ele vai aparecendo aqui embaixo, tá? E o botão ele depois aparecerá aqui embaixo do vídeo. E o número de usuários online, que será o número de pessoas online que a sua transmissão vai ter, tá? Então é assim que funciona o Loop Webinar, espero que você tenha gostado. Então, quando você quiser depois divulgar o webinário, basta chegar aqui, copiar o URL e esse mesmo webinário, ele será enviado para as pessoas, para elas poderem assistir, tá bom? Ok? Qualquer dúvida que você tenha, já sabe, basta enviar um e-mail aqui para luciano@escolafreelancer.com que eu estarei aqui para ajudar você, tá bom? Forte abraço e até o próximo conteúdo.